Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou aqui com a Mari, da Mari Lemos Turismo, uma profissional empreendedora que veio nos contar todo o seu sucesso nessa área tão deliciosa que é o turismo, né, Mari? Realmente. Seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui. Obrigada. Mari, eu gostaria que você contasse para o pessoal lá de casa um pouco a sua história, como é que você chegou hoje, onde você chegou, né? Enquanto Mari Lemos Turismo. Então conta um pouquinho pro pessoal lá de casa para te conhecer, quem é a Mari, onde nasceu. Conta lá, Mari. Tá joia. Ai, vamos lá, né? Pensando na minha infância, eu nasci numa cidade muito pequenininha chamada Uruçuca, lá na Bahia, na região ali próximo a Ilhéus. Pouquíssimas pessoas conhecem Uruçuca, conhecem somente Ilhéus, que é um ponto mais conhecido, turístico. Dali eu me mudei para uma outra cidade, também minúscula, próxima ao Baitaba, e nós vivemos ali até os 7 anos de idade. Teve irmãos, Mari? Sim, eu tenho um irmão e uma irmã. Eu sou a caçula, né? Como caçula, sempre mais bem cuidada, mas todo mundo faz os mimos, né? E nós vivemos aí até os 7 anos de idade, quando minha mãe resolveu dar uma guinada na vida. Como muitas mulheres passam, minha mãe passou por alguns momentos difíceis, porque meu pai era agressivo e minha mãe resolveu mudar essa história. Que legal. Então é aquelas mulheres assim sensacionais, que né? tomam a decisão e correm atrás. Meu irmão veio para São Paulo, que já tinha 18 anos, se preparou, trabalhou, alugou uma casa, preparou, e minha mãe um dia falou: é hoje. Meu pai saiu para trabalhar, pegou a mim que tinha 7 anos, minha irmã que tinha 15, e viemos para São Paulo. Que naquela época, vir para São Paulo era como um outro país. Certo. Horas, dias de viagem, viemos de ônibus de lá para cá, moramos em São Paulo um tempo. E depois de uns 3 anos, mais ou menos, que a gente morava lá, meu pai nos procurou minha mãe e pediu desculpa toda aquela história, e ele acabou voltando e ficando com a gente, morando com a gente, passou por algumas mudanças e minha mãe acabou permitindo, né, que ele voltasse e estivesse junto conosco. Certo. Meu pai começou a trabalhar em São Paulo, foi transferido aqui para Itu. Nós moramos numa fazenda aqui na estrada entre Itu e Porto Feliz por alguns anos. Estudei no sítio, né, escola pública, que era o comum nessa época mesmo. Depois que nós resolvemos mudar para Itu, até em função dos meus estudos, que minha mãe e meu pai decidiram que era melhor, porque tinha mais uma infraestrutura e tudo mais. Mudamos para Itu, comecei aos 15 anos a trabalhar no supermercado, o Sim Supermercados, que eram muitas pessoas daqui de Itu, né, da nossa idade, mais ou menos conhece. Ali eu trabalhei durante 5 anos, foi meu aprendizado, porque é o meu primeiro emprego, 15 anos. Fazia o que lá, Mari? De início, empacotava os presentes de Natal, na época do Natal, para cuidar disso. E era muito comum o supermercado contratar muitas pessoas nesse período, e depois aqueles que se davam bem continuava ou não. Quando terminou o período Natal, fui contratada e fiquei trabalhando no Sim Supermercados. Que bacana. E depois, Mari? Isso você estava com quantos anos, Mari? Sim, mais ou eu comecei com 15. 15 anos. Aí eu fiquei uns 2 anos trabalhando no setor de brinquedos, que era uma criançona grande, né? Sim. Gostava de brincar, de mexer com as bonecas. Trabalhei nesse setor. E aí eu já comecei a pensar sobre estudar. Porque já era ensino médio, né? Já, mais ou menos. Exatamente. Aí eu tinha que fazer uma opção e pensei em fazer o Junqueiro Ortiz. Porque contabilidade. Porque na minha cabeça era assim: se eu tiver uma oportunidade de trabalhar no escritório,
quem que eles vão dar essa oportunidade. Certo. Então, eu estudei no Cícero, Certo. terminou a 8ª série, aí fui para o Junqueira. E fiz os 3 anos Junqueira. E foi batata, porque surgiu uma oportunidade no escritório e quem foi chamada fui eu, justamente por fazer contabilidade. Que legal, Mari. Trabalhei mais um tempo aí, foi quando eu comecei a pensar na faculdade. E agora, o que que eu vou estudar? Ciências contábeis? Não era isso que eu gostava. Esse era só o projeto para ter um emprego melhor, para ganhar melhor e fazer a faculdade que eu gostaria de fazer, né? E olha o espírito empreendedor aí, né? Já planejando, né? Aí o que acontece? Nos meus 10, 11 anos de idade, eu ouvi falar na escola sobre Egito. E aí, que interessante. Aquilo me chamou muita atenção, era uma coisa que mexia muito comigo, isso na história. E eu resolvi fazer alguma coisa voltada a isso. O que que eu vou fazer? Vou fazer faculdade de História, vou fazer turismo. E aí começou as minhas dúvidas. E aí, Mari? Aí eu falei, professor de História, né? Como História, o que que eu vou fazer? Vou ser professora. Sim. Vai ser isso que vai acontecer comigo. Não é bem esse meu objetivo de vida. Meu objetivo era lidar com algo relacionado ao Egito. Então eu queria ser arqueóloga. Que sensacional. E me especializar em Egito. Claro. E ir para o Egito, fazer escavações. Era esse o meu sonho. Mas eu fiquei pensando, num país onde a gente tem tantas dificuldades com educação, com saúde, imagine que o Brasil vai pagar uma expedição para Maria Lúcia ir para o Egito, né? Aí eu resolvi fazer turismo, porque eu falei, através do turismo, eu acredito que eu vou conseguir chegar mais fácil no Egito. No Egito. Que interessante, Mari. E onde você estudou turismo, Mari? Eu estudei na PUC, em Campinas. E aí eu fiz os 4 anos em Campinas, ia e voltava. E como que foi, assim, essa saída, né? Porque é uma reviravolta, né? Sim. Uma pessoa que sai lá do interior da Bahia, né? De uma cidadezinha que talvez quem mora lá e quem permaneceu lá não tem a mínima noção do que você vivia. Como foi tudo isso para você, Mari? De repente, dentro de uma PUC. Exatamente. O primeiro lugar foi sacrifício, pelo fato que era em Campinas, eu ia e voltava todos os dias. Eu trabalhava, eu começava a trabalhar às 7h30 da manhã, então era assim, eu lembro bem que eu tinha que escolher, ou eu tomava banho, ou eu jantava. É isso mesmo. Porque não era possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu fazia assim, no inverno eu jantava. E no verão eu tomava banho e levava um lanche para a faculdade, porque também eu não tinha dinheiro para ficar comprando lanche na faculdade. Todo dia. Era um luxo, né? Mari, e aí, depois disso, se formou em turismo, Mari? Sim, fiz os 4 anos de turismo em Campinas, indo e voltando todos os dias. E ainda trabalhando no escritório? Isso, e trabalhando. Aí eu saí dos Sim Supermercados, porque o supermercado foi vendido. Certo. E quando houve essa venda, eu não gostei muito das mudanças que ocorreram, não estava muito de acordo. E fui para uma outra empresa, chamada Barracão Materiais para Construção. Legal. Aí tinha lá o seu Clemente Nunes, que era o proprietário, me deu essa oportunidade, mas também na parte de escritório, contabilidade, contas a receber, a pagar, nada a ver com turismo. E nessa época você fazia turismo à noite? Sim. E trabalhava no barracão, materiais, durante o dia? Sim. Mari, depois você ingressa na área de turismo, é isso? Isso. Então eu vou mesmo. pedir para o pessoal que está lá em casa nos aguardar, porque eu tô curiosa para saber, inclusive eu preciso saber como que o Egito entrou no meio desse negócio, né? Você que tá aí, não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta
em mais um bloco do nosso programa Café de Negócios. Eu estou aqui com a Mari, da Mari Lemos Turismo, profissional do segmento de turismo, que está contando coisas aqui curiosas para a gente. Inclusive, eu estou morrendo de curiosidade para saber essa história do Egito e como é que o Egito levou a Mari para estudar turismo. Mas conta pra gente, Mari. Então, você me contou agora há pouco que você estava trabalhando ainda na Barracão Materiais de Construção e à noite fazia a faculdade de turismo na PUC. Exato. E aí, como é que foi o desenrolar disso tudo? Como é que você entrou na área do turismo? Certo. Então, como eu fiquei pensando aí, entro no turismo, entro para a história, resolvi fazer a faculdade de turismo e pensando no Egito. É a forma mais fácil de eu chegar até lá. Fiz realmente assim, tenho que falar que é muito difícil estudar à noite, trabalhar durante o dia. No início eu praticamente dormia quase no meu trabalho, né? De tanto sono que eu tinha. E a gente vai batalhando, lutando, depois a gente se acostuma, se adapta e quando a gente vê, já não é tão difícil assim. No último ano da faculdade de turismo, eu fiquei sabendo que uma agência de turismo de Itu estava precisando de alguém para trabalhar lá. E eu fiquei, e agora, né? Porque você vai sair de uma função que você já entende, que você já domina. Que você já está há anos fazendo isso, para você abandonar isso e começar numa carreira onde eu tinha muita teoria, mas e a prática? Certo. Como ia ser esse meu dia a dia? Normalmente já se começa com um salário menor, porque onde eu estava eu tinha o domínio, é lógico que eu tinha um salário melhor, e indo para a agência de turismo eu ganharia menos. Mas eu fiquei, foi um colega meu que trabalhava nessa agência que estava se mudando para Campinas, falou, vai lá, eu acho que vai ser bom, você está no último ano. E fiquei uma semana com aquilo, pensando, remoendo, o que eu faço, né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito decidida e falou, né, na minha opinião, você está no 4º ano, fazendo faculdade de turismo e não vai fazer... Surgiu a oportunidade, né? E todo esse sacrifício, para quê? Né? Porque também, assim, o que eu ganhava de salário era exatamente para pagar a faculdade. Então, horário, tudo isso, e você vai deixar, né? Pensei e falei, vou lá. Quer saber? Exatamente, quer saber? Eu vou experimentar isso. Aí eu fui até lá, conversei, expliquei o que estava acontecendo, as minhas indecisões, né? E o meu novo empregador falou, vamos fazer uma proposta assim, você trabalha metade do dia na área administrativa e a outra metade do dia você trabalha na área comercial, começa a atender e tal. E assim eu consigo melhorar um pouco o seu salário. Tá bom, eu acho que essa é a minha oportunidade, Justo, né? E aí tomei essa decisão, comecei a trabalhar na agência, a agência cresceu, eu era a única funcionária, foi crescendo, fomos contratando mais pessoal. Então eu digo assim, que eu dentro de uma agência de turismo eu conheço desde o momento de fazer um café, né, de atender um telefone, de atender um cliente, passei a ser gerente, depois de gerente surgiu a oportunidade e eles me convidaram para ser sócia da agência. Sensacional, todo na mesma agência? Na mesma agência, a única que eu trabalhei durante todo esse meu período, né, de vida aí, foi nesta agência. Quanto tempo você ficou, Mari? 30 anos. Só 30 anos. Só 30 anos, exatamente. Então, desde o cafezinho até a parte administrativa, né? E todas as áreas de uma agência de turismo eu conheci, trabalhei. Então, hoje fica até assim... não vou dizer mais fácil, mas pode dizer mais fácil quando você tem algo porque você conheceu passo a passo. Mari, importantíssimo você falar isso, porque hoje a gente vive um momento do imediatismo, né? A gente percebe que muitas vezes o profissional, ele finaliza a universidade e ele acha que ele já vai entrar sendo gerente. Exato. Né? Porque até ele diz isso, né? Eu sou tal coisa, né? Exatamente. O que você teria
para dizer, Mari, porque essa sua experiência é sensacional, né? Quando você fala, eu sei fazer desde o café, né? Até fechar um pacote, né? Até gerir um negócio, né? O que você falaria para essa moçada que está entrando? Olha, eu digo que tudo tem sua hora. Eu acho que você tem que amadurecer para que você tenha seu próprio negócio. Realmente eu vejo pessoas hoje, até na minha área mesmo, que trabalham em uma agência 1 ano, 2 anos, 3 anos e já quer abrir uma agência de turismo e caminhar. Pode ser que dê certo? Sim. Pode, mas assim, as chances são pequenas, porque não existe ainda uma maturidade, um conhecimento, uma experiência de tudo aquilo que pode acontecer no seu próprio negócio, né? E assim, eu nunca entrei numa coisa para desistir. Certo. Eu sempre tive muito isso comigo, assim, se eu comecei a fazer turismo, eu fui fazer turismo até o final, passando necessidade, tendo aquele dinheiro único para pagar a faculdade, acordando cedo, trabalhando, mas eu tinha que terminar aquela faculdade que eu comecei. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que fazer o meu melhor naquilo que eu estava fazendo. Então, eu vou fazer o café, eu vou aprender a fazer o melhor café possível. Eu vou trabalhar numa recepção, eu vou fazer o meu melhor naquela recepção. E eu vou conhecer passo a passo para que eu possa me tornar esse profissional. Eu até no passado fiquei, será que é o momento de fazer algo? Mas eu não me sentia preparada ainda para aquilo. Isso, eu gostaria até de frisar isso para quem está lá em casa, né? Com 30 anos e eu ainda não me sentia preparada, né, Mari, para abrir o próprio negócio, né? Mari, a que você atribui toda essa sua competência de ter conseguido ficar tantos anos enquanto na condição de colaborador mesmo, Mari? A que você atribui isso, Mari? Primeiro, eu digo essa vontade de fazer o meu melhor, sempre. E sempre procurei aprender, sempre procurei estudar, porque eu vim de uma época que não existia internet. Sim. Né? Então, a gente tinha que ler livros, revistas, Guia conversar... Exato, Guia Pan-Rotas, OAG, tinha um livro imenso, assim, de hotéis, que a gente procurava os hotéis em um livro. Até legal falar pro pessoal lá de casa, né? Será que essa galera sabe o que é isso, Mari? Não, eu acho não que sabem. Não. Era um livro assim, a gente abria lá Paris, aí olhava os hotéis, o que tinha no hotel. Imagine, né? Nem existia internet, que hoje é uma facilidade imensa. Absurda, né? Exatamente, facilita muito a vida de qualquer pessoa. E construindo isso, e tendo sempre a humildade de aprender, de ouvir outras pessoas que sabiam mais do que eu, que tinha mais experiência que eu. Que é uma dificuldade hoje em dia dessa geração mais imediatista, né? E que acha que já sabe tudo, né? Sim. E também a gente já passou por uma fase também, né? Na nossa adolescência e tudo mais, a gente também se achava um pouco sabedor de tudo, né? Depois a gente vai amadurecendo e vai percebendo que não é dessa forma. Então eu lia muito, por exemplo, um cliente falava para mim, quero ir para um lugar. Eu lembro que eu falei assim, olha, neste lugar tem um restaurante que fica num lado assim, tem um rio, e aí quando é lua cheia, a lua bate, fica o reflexo no rio, é maravilhoso o restaurante. E a pessoa virou para mim e falou assim, e quando que você foi para lá? Não, eu nunca fui. Eu tinha só lido muito a respeito daquilo. Então eu procurava entender cada destino, o que cada um tinha para fazer. Cada cliente que ia para o lugar, eu perguntava como foi, o que ele sentiu, o que ele poderia me dar de dicas. E essas dicas eu já usava para outros clientes. Mari, eu ainda estou curiosa para saber a história do Egito. E eu acho que quem está lá em casa também deve estar muito curioso para saber. Então eu prometo para você que está em casa que agora no nosso terceiro bloco, a Mari vai contar como é que o Egito surgiu, né? No meio desse sonho de entrar no segmento de turismo. Não sai daí, eu espero você.
Estamos de volta no terceiro bloco do nosso programa Café de Negócios e eu estou aqui com a Mari, da Mari Lemos Turismo, contando uma história incrível, contando toda essa evolução do turismo, né, Mari? E eu tenho algumas curiosidades aqui. Primeiro é do Egito, essa eu não posso deixar de falar. Mas a segunda curiosidade, Mari, queria que você contasse um pouco os desafios que eram nessa época, né? Atrás, aí um pouco, né? Eu não gosto de falar assim, na minha época. Não, nossa época é hoje, né? Mas, né, em tempos lá atrás, como funcionava isso, né? Telefone, você deve ter pegado aquela época que o telefone não dava linha, né? E você tinha que fazer os contatos, as reservas. Como é que era essa dinâmica, Mari? Conta pra gente aí. Olha, realmente olhar no Panrotas, né? Eu não tenho nem ideia. Como é que fazia? Como é que vocês tinham acesso aos voos, aos horários de voo? Que hoje você entra na internet e está lá. Como é que era muito isso? mais difícil do que hoje. Hoje é autoexplicativo, né? Na época não, a gente fazia a faculdade para aprender a utilizar essas ferramentas. E então tinha era sistema assim, ou não? Não, Nada. nem computador inicialmente existia. Tá. Quando eu comecei na agência, nós não tínhamos computadores. Depois de um tempo, nós tínhamos um computador e a gente revezava para usar o computador, que era mais para lançar um relatório, depois começou a fazer as reservas, mas inicialmente isso não existia, né? Eu não sei nem como era viver sem computador, mas era. Vivia, né? A gente vivia muito bem. Então nós tínhamos o Panrotas, que era um livro que a gente assinava e recebia todo mês, onde você olhava de onde para onde. Então era assim, eu quero ir para Belo Horizonte, então de São Paulo para Belo Horizonte. Aí você abria, encontrava as rotas, porque existia, né? O pessoal mais antigo vai saber aí, né? Que era a rota. Então assim, eu quero fazer uma São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza. Eu tinha que descobrir qual a rota que dava direito a ir para Fortaleza, passando pelo Rio de Janeiro. Puxa, então tinha que estudar, né, Mari? Tinha que estudar. E a gente, assim, estudava aquilo que as pessoas ficavam fascinadas. Sim. Eu lembro de cliente falando, nossa, como você sabe isso? A rota 650, senhor, vai dar direito se eu fazer isso, isso, isso? A pessoa ficava assim, né? Como que sabe isso, né? Era realmente muito difícil, mas era viável. Sim. Também existia o seguinte, poucas pessoas viajavam. O fluxo era menor, né? Então a gente atendia poucas pessoas, ganhava-se muito mais, né? E você tinha uma qualidade no atendimento excelente, porque primeiro, você tinha que ser especialista para saber atender o cliente. Certo. Não era aquela pessoa que começou hoje e já atendia não adianta cliente. ser vendedor, né, Mari? Exatamente. Você tinha que ter toda essa bagagem, aprendizado para você atender seu cliente corretamente, para poder você trazer uma solução para a viagem que ele gostaria de fazer, né? Entendi. E aí, Mari, me conta, aí identificava no Panrotas e aí a reserva? Aí tinha que ligar. Aí você ligava para a companhia aérea e ficava lá o din-din-din-din-din-din, todos os atendentes estão ocupados, aguarde a sua vez. E o cliente sentado ali na sua frente, né? E você até que conseguia falar com o atendente da VASP, da Varig, da Transbrasil, todas essas companhias da época. Atendeu, você fazia reserva, senhor, eu gostaria que ele embarcasse tal dia, tal horário, fazia reserva, dava o LOC, que era o código da reserva, e aí você anotava, aí você desligava, o cliente falava assim, sabe o que é? Fiquei pensando, acho que eu não quero ir nesse dia, eu quero ir no dia seguinte. Nossa. Aí, então, meu Deus, aí você pegava, ligava de novo para a companhia. E feliz, né, Mari? E fazia isso feliz. Sorrisão, né? Feliz. E ligava e fazia tudo de novo. E aí a pessoa te pagava, que também cartão de crédito não era normal, isso também, era cheque, dinheiro, depósito na conta, era essa forma de pagamento que existia. Aí você ligava na companhia aérea, falava que ia emitir, ela fazia emissão da passagem, criava uma fatura e aí você pagava a fatura. Quem tinha uma empresa sólida tinha um prazo para pagar essa fatura. Quem não tinha, tinha que correr no banco e fazer o depósito imediato. Que interessante. Mari, e aí me conte uma coisa, você então sai da condição de funcionária,
né? Isso. Torna-se sócia de uma agência. E hoje, como é que tá a Mari nisso tudo, Mari? Então, há quase 4 anos, eu tomei uma decisão. Mais uma? Mais uma decisão de deixar a sociedade que eu estava e abrir a minha própria agência de turismo. Fazer carreira solo. Exato. Tá. Como toda boa banda baiana, né, chega um momento que vai para sua carreira solo. Certo. Eu sempre brincava com isso, né? Eu falei, não existia assim, eu gostava muito de onde eu trabalhava, certo. Nós tínhamos uma sociedade, mas chega um momento que você tem sonhos diferentes. Sim. Né? Então eu tinha um sonho de ter uma casa onde eu pudesse receber esse pessoal de uma forma menos comercial. Certo. Porque nós tínhamos uma loja no shopping e era lá que eu ficava nos últimos anos e eu queria algo menos comercial. Eu queria que a pessoa viesse, a gente na nossa casa tem um jardim, sentar ali, eu queria fazer eventos, eu tinha muitas ideias e eu queria colocar essas ideias em prática, né? Eu acho que viver realmente o que o turismo fala, né? Que é a hospitalidade, né, Mari? A área do turismo, né? O acolhimento. Mas, Mari, a gente sabe que aqui o nosso programa, a gente tem um tempo curto, né? Não dá tempo, a gente ficaria aqui horas, né? Okay. Mas nesse finzinho aí que sobra um pouquinho de tempo, eu não vou conseguir terminar e o pessoal lá de casa vai me matar. Eu quero saber do Egito, Mari. E aí, como é que foi essa história aí? Então, eu fui pro Egito. Que bom. Com Finalmente, eu tinha 33 anos, por aí. Eu já tinha viajado, feito algumas viagens internacionais e eu falei, nossa, né, eu faço um monte de viagem, estou gastando meu dinheiro em outras coisas. Sim, e o Egito. Aí aquele ano eu tomei a decisão, falei, esse ano eu vou para o Egito, mesmo que eu tenha que financiar em 20 vezes, mas eu vou para o Egito. E já estava programada que eu iria. Uma amiga minha que eu tinha conhecido num fan tour, que é uma viagem de reconhecimento de um destino, me ligou e falou, vamos viajar juntas? Eu falei, olha, vamos, só que eu vou para o Egito. Aí ela, ok, eu também vou. E essa minha amiga, que a gente ficou super amiga a partir daí também, fomos para o Egito. E a sensação, Mari? Não. Primeiro lugar, meu voo fez uma conexão em Roma. Gente, aquilo eu já estava, né? Roma, ai meu Deus, eu quero chegar no Egito. Chegar logo, né? Quando o avião começou a sobrevoar o Cairo, eu falei, não, será que eu vou morrer agora? Será que eu vou morrer antes de chegar no Egito? Ai meu Deus, né? Deu um negócio assim, né? E não, cheguei no Cairo. Nossa, emoção total. Eu o tempo todo, gente, foi assim, o primeiro dia, aí o segundo dia eu fui para o museu, quando eu vi uma múmia, um sarcófago lá, aí eu já comecei a chorar desesperadamente, todo mundo não sabia como agir diante daquela situação, porque primeiro eu não podia nem agarrar, né, pegar no vidro, e eu já estava agarrada no vidro, chorando desesperadamente por estar ali naquele momento. Mari, sua história é sensacional, extremamente inspiradora. Quantos países já conheceu, Mari? Olha, 35 países. E alguns repeti já umas 2, 3 vezes, como o Egito. Eu estive no Egito 3 vezes. Sensacional. A gente deixa sempre esse último minutinho do nosso programa para você olhar para aquela câmera, agradecer quem você quiser. Esse é o momento seu, Mari. Tá bom. Vai lá. Nossa, é tanta coisa, né, para agradecer. Primeiramente, agradecer a Deus imensamente por todas as oportunidades que eu tive, as dificuldades também, porque é isso que nos torna fortes e decididos a fazer as nossas escolhas, as decisões que a gente toma, né? Agradeço imensamente a minha mãe, porque, né, afinal de contas, saímos de um lugar, de uma cidade minúscula que eu nunca imaginaria. Hoje eu viajo em média 3 vezes para fora do Brasil. Eu vou 3, 4 vezes para a Europa ou para outros países exóticos. Quando que uma menina de 7 anos, que nasceu e morava em Uruçuca, imaginaria que teria a sua própria agência de turismo, que é um sonho que eu tinha desde que eu comecei a fazer a faculdade, e que eu conheceria o mundo da forma que eu conheço, tenho procurado conhecer hoje, né? Aproveito também para agradecer
Ah, são tantas pessoas, né? Kate, que sempre esteve do meu lado, quando eu falei de abrir a agência, falou, tô indo, né? E que tá do meu lado. A minha família, meu irmão, que me ensinou desde comer com garfo e faca, que é uma coisa assim que desde criança me ensinou, essa figura também. Tive a figura do meu pai, que apesar de tudo o que ocorreu para que a gente viesse, mas foi um homem também muito presente, muito forte, que deu uma educação imensa para todos nós, meus irmãos, a minha irmã, que é uma segunda mãe fantástica, que sempre está do meu lado, né? Enfim, só agradecer a tantas e tantas pessoas, que mesmo aqueles que puderam criar alguma dificuldade na minha vida e que naquele momento eu achei que eu não teria forças para vencer, para abrir a Marilemos, para estar como eu estou hoje, pretendo crescer muito mais, fazer muito mais coisas, me ajudaram de uma forma ou de outra. Eu sou grata a todos, independente se tentaram me ajudar ou não, mas eu sou grata da mesma forma. Mari, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito bom ter pessoas como você aqui no programa. E eu tenho certeza que o pessoal lá de casa se inspirou com a sua história. Obrigada. Espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau.